Ei, se liga, episódio 99 da série Enfim, o Fim. E olha, chegamos ao capítulo 14 do livro do Apocalipse e você está sendo perseverante. Muito obrigado pela sua perseverança e nos acompanhar até aqui. E olha, já passamos aí da metade do livro do Apocalipse e eu espero que continue sendo bênção na tua vida. E compartilha aí para as pessoas também conhecerem um pouco mais sobre o conteúdo deste livro que é extraordinário. No capítulo 14, a partir do verso 1, estamos verificando aqui a existência do Cordeiro e os 144 mil selados. Estamos neste momento no interlúdio entre o conteúdo exibido no capítulo 13, que foi sobre a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, que estudamos detalhadamente, um interlúdio entre a besta e a volta de Jesus. Aliás, o livro do Apocalipse, você reparou, ele é cheio de interlúdios. Por exemplo, entre o sexto e o sétimo selo, você percebe o selamento dos 144 mil. Entre a sexta e a sétima trombeta, você percebe a restauração da Bíblia depois do desapontamento e o flagelo da França. Ou seja, é cheio de interlúdios com conteúdos significativos. Chegamos aqui, o versículo 1, e obviamente o cordeiro identificado no verso 1, então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Obviamente o cordeiro trata-se de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 29 vezes o livro do Apocalipse exibe Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque quando João Batista viu Jesus se aproximando, você se lembra do que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que é o Monte Sião? No Apocalipse, o Monte Sião serve para ilustrar a Nova Jerusalém e também sinônimo do trono de Deus. Os 144 mil em pé no Monte Sião preenche nada mais nada menos do que a profecia de Sofonias, capítulo 13, do verso 12 ao verso 15, a respeito do povo de Deus nos últimos dias em seu santo monte. Ou seja, o cumprimento de Sofonias, capítulo 3, verso 12 a 15, o povo de Deus no santo monte do Senhor, é exatamente o que estamos vendo aqui no capítulo 14 do Apocalipse, verso 1, Cordeiro em pé no monte Sião. Olha, sobre a literalidade dos 144 mil ou o simbolismo, nós já estudamos sobre isso em vídeos anteriores, quando abordamos o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Você sabe que a cena dos 144 mil é a segunda vez que ela é exibida aqui no livro do Apocalipse. A primeira vez aconteceu no capítulo 7 e naquela ocasião nós estudamos se consideramos o número literal ou simbólico. Se você quiser fazer uma reprise, dá um pulo lá no conteúdo da série Enfim, o Fim, que aborda o capítulo 7. Falamos sobre a literalidade. Mas enfim, trata-se do remanescente de Deus. E você observa que o texto bíblico diz que esses 144 mil traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Ou seja, os 144 mil trazem na testa o nome de Deus. O que significa isso? Nome na Bíblia significa caráter. Quando Deus mudava a história de um indivíduo levando-o à conversão, mudava também o seu nome. Por exemplo, Saulo passou a se chamar Paulo. Mudou de vida, mudou o nome, porque nome na Bíblia significa conversão. Quando Deus mudou a história do Abrão, virou Abraão. Sarai virou Sara. Jacó virou Israel. Mudou a perspectiva, mudou o nome, porque o nome significa caráter. Diz a Bíblia que os 144 mil têm na testa escrito o nome de Deus, que o nome é igual ao selo. Lá no capítulo 7 eles possuem o selo do Deus vivo na testa e na mão. E aqui eles possuem o nome. Nome é igual a selo. E você se lembra? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, ter o selo de Deus, entre outras coisas, é ter o caráter de Deus. Então, você olha para o conteúdo e você olha para o tempo em que o conteúdo foi escrito. Os fazendeiros, por exemplo,
Hoje em dia, em muitas regiões do Brasil e em outros países, costumam fazer o mesmo com seu gado, colocar o nome. Esse gado aqui pertence ao fulano de tal, e coloca o nome do proprietário, correto? Ou pelo menos as siglas que falam, que remetem ao nome do dono. Costumam fazer isso com seu gado. E não é que procediam da mesma forma nos dias de João? Por exemplo, os escravos, eles recebiam na testa, os escravos rebeldes, né? Ou seja, quando ele cometia algum crime, o crime era escrito na testa. Os oficiais do governo normalmente costumavam marcar os condenados nos dias de João. Imagina só que cena, né? Em algum ponto da história de Roma, os militares marcavam os recrutas, usualmente com a tatuagem com a abreviatura do imperador que se encontrava no poder. Então o cara era o recruta, entrava para o exército romano, recebia a abreviatura do imperador. Os adoradores da besta, no capítulo anterior, o 13 que nós estudamos, eles possuem a marca também. E os servos de Deus também têm a marca. O escravo era marcado na testa, no Império Romano. O soldado era marcado na mão. E os servos de Deus, os remanescentes, fazem parte dos 144 mil que possuem o caráter de Deus. Eles têm, então, a marca na testa e na mão, ou seja, o caráter de Deus no desenvolvimento do seu trabalho, o caráter de Deus em sua mente. Os sírios também costumavam consagrar-se ao deus Haddad e Atargates. Atargates era o nome do deus. E colocavam as marcas, respectivamente, no punho e no pescoço. Na Etiópia, as crianças eram dedicadas ao deus Apolo, com uma marca no rótulo. Exatamente, na rótula, melhor dizendo, não rótulo não, na rótula do joelho. Então, olha só, marca, Deus também tem a sua marca, Deus também tem o seu sinal. O caráter de Deus é sinal que você é filho de Deus, entre outras coisas. Nós verificamos isso em evidência. E vamos continuar no próximo vídeo, em nome de Jesus. Enfim, o fim.